Paz do Senhor, meus amados, minhas amadas. Estamos aqui mais uma vez no culto online, o culto da família. E hoje comemoramos o dia do pastor. E eu quero parabenizar o pastor Zeca Torres pelo seu dia hoje. Quero parabenizar todos os pastores em nome de Jesus. Que o Senhor seja a tua fortaleza no socorro bem presente da tua vida. Em nome de Jesus. Nós estamos vivenciando uma situação onde nosso Deus, Ele vai se fazer presente. Ele já tem se feito presente em nossas vidas. E Ele vai mostrar para mim e para você, que é na dificuldade que Ele mostra o poder dEle para cada um de nós. Amém? Quero pedir a vocês que louvem em casa este louvor, agradecendo a Deus e tendo a certeza de que nos braços dEle é a nossa segurança. Nos braços dEle é o nosso refúgio. E não precisamos de outra coisa além disso. Aleluia. Louve, igreja. Louve junto comigo. Aleluia. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Ele nunca te deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda,
acharei conforto em teu amor, pois eu sei que tu és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Aleluia. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Paz do Senhor para você, nesse domingo, primeiro dia da semana, segundo domingo de junho, onde comemoramos o Dia do Pastor. E antes de mais nada, eu gostaria que você curvasse sua cabeça e nós vamos orar, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Querido Deus, eu te agradeço, porque hoje se comemora o Dia do Pastor. Existem pastores por vocação como eu e Zeca Torres, que muitas vezes estamos enfrentando desafios, mas confiamos em Ti, ó Deus. Abençoe a todos os pastores, todas as pastoras que estão não somente em Maceió, mas em Alagoas, no Brasil e no mundo, pregando as boas novas do Evangelho de Jesus Cristo, que salva, que liberta o cativo, que sara o ferido. E eu te peço, ó Deus, uma bênção especial a todos os pastores do Ministério Assembleia de Deus Atitude. Amém. Em João, capítulo 10, versículo 11, disse Jesus: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Pastor é aquele que cuida. Pastor é aquele que procura o bem-estar, que escuta, que deseja bem. Pastor é aquele que não mede esforços para ir atrás. Pastor, ele simplesmente, ao perceber que uma ovelha no rebanho se perdeu, ele vai atrás. Pastor é aquele que muitas vezes se priva dos prazeres comuns, em prol da ovelha, é claro. Que doa o seu tempo, que doa a sua vida, e até mesmo os seus recursos financeiros. Pastor por vocação, ele não mede esforços para que o Evangelho de Jesus seja propagado. Ele investe em meios de comunicação, ele se doa. Pastor é aquele que muitas vezes traz a marca da dor pela perda de um irmão querido. E mesmo assim, enfrentando vendavais, enfrentando desafios, ele consola aqueles que dele precisam tirar forças. Pastor é aquele que sufoca o gemido. Pastor é amigo de muitos e também é considerado o pai de muitos. O pastor procura ser o exemplo dos fiéis. O pastor procura ser justo e nunca ser instrumento de peso para as ovelhas. O pastor sabe que a recompensa pelas noites mal dormidas, pelos aconselhamentos, pelas privações financeiras, vem do Senhor dos Exércitos. O pastor ama as ovelhas e por isso se doa por elas. O pastor, ele reflete Jesus de Nazaré, o Filho unigênito de Deus. E dentro desse contexto, dessa noite, nesse segundo domingo de junho, onde nós comemoramos o Dia do Pastor, dentre tantos personagens bíblicos citados na Bíblia Sagrada que exerceram pastoreio, nós podemos citar o pastor de uma grande igreja, Moisés. A palavra de Deus nos revela que Moisés foi o homem mais manso da terra. Foi o homem mais manso da terra. Mas, frente à obstinação de um povo rebelde, Moisés teve uma atitude precipitada.
que lhe impediu de entrar na terra prometida. E mais adiante, no episódio do bezerro de ouro, Moisés intercedeu pelo povo junto ao Senhor e, num ato de amor extremo, disse ao Senhor que preferia que o seu nome fosse tirado do livro da vida a ver o povo dizimado. Está escrito em Êxodo 32:32. Moisés amou o povo, igreja. Jesus, o sumo pastor, amou e ama a humanidade porque ele ressuscitou dos mortos. E Jesus se entregou por toda a humanidade. A pessoa que vive verdadeiramente o chamado pastoral, essa pessoa ela é capaz de dar sua própria vida pela ovelha. Sabe quantas vezes eu e o pastor Zeca já recebemos ligações fora de hora para ir fazer uma oração, para visitar um hospital cujo doente terminal precisa de uma palavra de conforto e carinho? Sabe quantas vezes eu e o pastor Zeca Torres já visitamos ali no Baldomero pessoas que estavam cumprindo pena? Várias vezes. Porque pastor por vocação, ele se doa. Ele tem íntima compaixão de quem sofre. E por isso, a pessoa que vive verdadeiramente o chamado pastoral, ela se doa, não desejando receber recompensa de homens ou algum tipo de vantagem, não. Por isso, e tantas outras qualidades atribuídas aos verdadeiros pastores, nós precisamos nessa noite entender que precisamos ser agradecidos a Deus. Louvamos a Deus pela vida de homens e mulheres de Deus que doam a sua vida em prol das boas novas e das ovelhas. Deus guarda do perigo e Deus faz prosperar. Prosperidade é ausência de necessidade. Não é que a dificuldade não surja batendo a porta de um pastor, de uma pastora, mas quando somos agradecidos a Deus por sermos chamados por Ele para ajudar pessoas. Ah, meu amigo, minha irmã, acontece algo muito forte. Porque aquele que é chamado pastor, bem como a responsabilidade atribuída, é precioso aos olhos de Deus. E você deve pedir que Deus continue guardando também a família dos pastores. E que as bênçãos mais doces, mais especiais, lhes sejam atribuídas. Devemos louvar a Deus também porque um dia o Senhor enviou o sumo pastor das nossas almas para nos salvar e nos libertar, que é Jesus Cristo. A função de um verdadeiro pastor é guiar as ovelhas. É assim que a maioria dos pastores traduziriam o seu papel em uma comunidade. E no campo espiritual, o que torna necessária na questão da formação de um verdadeiro pastor é a prática de se doar gratuitamente, sem pensar em receber nada em troca. Um pastor possui várias funções, entre elas ensinar a palavra de Deus e a difundir o Evangelho de Jesus Cristo. E a tarefa de um pastor também é defender os princípios cristãos, defender a família, defender as crianças, defender os idosos, ajudar o órfão, a viúva, o estrangeiro. Essa é a verdadeira religião, está escrito em Tiago. A verdadeira religião é cuidar de órfãos e viúvas. E com todas as atividades desenvolvidas pelo homem, existem sempre pessoas ruins e pessoas boas. Como existem profissionais bons e profissionais ruins. Quando as pessoas são preconceituosas e você chega e diz: olha, eu sou pastor, algumas pessoas até nos ridicularizam.
Recentemente, uma pessoa conhecida nossa disse que é muito difícil administrar pessoas, que essa pessoa não teria capacidade de ser pastor para cuidar de pessoas problemáticas. E aí eu cheguei para a pessoa ao lado do pastor Zé que disse: porque você não é vocacionado. Quem é vocacionado por Deus para ajudar pessoas, independente da classe social, independente da cor da pele, independente do estado civil, independente da formação que a pessoa recebeu, quem é vocacionado por Deus para pastorear é uma pessoa generosa, é uma pessoa solidária, é uma pessoa que chega junto de quem está sofrendo. Certa vez eu fui com o pastor Zeca e Daniel a Paripueira, fomos passar um dia lá, almoçar, e de repente vem um transexual sangrando, pedindo um prato de comida, e o garçom pediu que ele saísse daquele restaurante na beira da praia. E naquele momento eu olhei para meu esposo, eu disse: não precisa colocar o rapaz para fora. Eu disse: você está querendo almoçar? Se sente conosco. E nós tínhamos pedido uma peixada. E ele começou a contar a história dele. Ele foi fazer programa num ponto que tinham 2 prostitutas. E aquele ponto não era daquele transexual. E as 2 prostitutas retalharam ele, espancaram ele. E ele veio e estava com fome, estava ferido, estava drogado. E eu e meu esposo começamos a falar do amor de Deus. E ele disse: vocês são espíritas? E eu cheguei para ele: não, nós somos evangélicos, nós somos pastores. Ele começou a chorar. E nisso Daniel observando toda aquela cena, o garçom, o gerente do restaurante, outras famílias que estavam almoçando, e eu comecei a falar com ele sobre o amor de Deus, e o pastor Zeca começou a falar que Deus não faz acepção de pessoas. Olha, em pleno século 21, em pleno mês de junho de 2020, a sociedade moderna está tão sedenta de Deus, que está buscando Deus nas encruzilhadas, está buscando Deus nas coisas ilícitas. E aí começamos a falar do amor de Deus para aquele homem. E ele começou a chorar. E ele disse: eu tentei pegar na mão dele, ele disse: eu tenho AIDS, eu sou soro positivo. E eu cheguei para ele e disse que Jesus é o médico dos médicos. E naquela tarde foi algo muito forte. Porque não somente pregamos a palavra de Deus para aquele transexual, mas todos que estavam naquele restaurante ouviram a mensagem da cruz. Escute: quem tem espírito de religiosidade tem preconceito com pastor divorciado. Quem tem espírito de religiosidade tem preconceito com mulher pastora. Quem tem espírito de religiosidade tem preconceito com quem simplesmente não é na mesma linha religiosa dele ou dela. Porém, Deus não faz acepção de pessoas. A Assembleia de Deus Atitude, o Ministério ADA, surgiu no coração de Deus para que você que está me assistindo nessa live tome uma atitude de seguir Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Quando chegou o almoço, aquele transexual almoçou, aceitou a Jesus Cristo, pediu uma ajuda para ir para o interior. Se não me falha a memória, era Porto Calvo, a casa da mãe dele. E ele dizia para mim, meu esposo e Daniel, que ia mudar, porque ali, aquela vida de prostituição, de violência, de espancamento, de fome, não era uma vida que ele queria mais para ele. Sabe o que eu quero dizer para você nessa noite? Eu vejo muita gente querendo título eclesiástico. Deus está mandando falar algo nessa noite. É importante estudar, mas hermenêutica, homilética, sem intimidade com o Espírito Santo, sem unção dada por Deus, sem coração aquebrantado, não adianta de nada. É mais um diploma que a pessoa tem guardado ou guardada, achando que é mais importante do que aquela pessoa que não tem diploma.
nenhum título eclesiástico. Escuta, muita gente está descendo à sepultura, sem salvação da sua vida. Você sabe por que o pânico do Covid-19? Muita gente não tem certeza de salvação, não sabe onde vai passar a eternidade, tem pânico da morte. Sabe o que eu quero dizer para você nessa noite, no dia do pastor? Aqueles que desempenham bem a sua função pastoral deve refletir sobre aqueles que se aproveitam do título de pastor para o próprio bem. Por isso os escândalos. O que eu acho lindo no caráter de pastor Zeca Torres é que ele já pregou para governadores, para senadores, para industriais, para empresários, para militares. Ele não nega a fé dele. Ele teve muitos motivos de desistir. Eu imagino quantos pastores nessa noite não receberam um telefonema de suas ovelhas, porque as pessoas acham que mundo é uma maquiagem, é uma calça comprida, uma mulher usar. Não, abrindo um parêntese, se você congrega numa igreja que não permite o uso de calça comprida e você usa, você está abrindo, e você congrega naquela igreja, você está abrindo legalidade para o diabo te destruir, te tocar. Porém, no Ministério ADA não existe essa proibição. Nós ensinamos que cada um tem que ter consciência cristã, qual é o tipo de maquiagem, qual é o tipo de roupa que a pessoa deva vestir, para que o mundo veja em nós o brilho de Jesus. Pois bem, então, o dia do pastor servia no passado para que as igrejas se lembrassem e homenageassem seus antigos pastores no seu pastorado, que serviram ao Senhor. Aí o dia do pastor passou a ser reconhecido também por causa do trabalho que os pastores realizam com relação aos obreiros e tantas coisas que o pastor desenvolve. O dia do pastor, como hoje, presta-se a 3 propósitos em relação ao próprio pastor. Serve para lembrar o privilégio de ser ministro do Evangelho. Nenhum de nós, sinceramente falando, nenhum de nós merecia a chamada divina e o privilégio de cooperar com Deus no pastoreio do seu povo. Não são os anjos que houve por bem escolher como mensageiros e expositores de sua palavra, ainda que os anjos desejassem isso. Deus nos escolheu. Pastor Zeca Torres, pastora Adélia Torres, pastores Sérgio e Simone, pastora Valdenise Evangelista Adriano, pastor Carlos, pastora Sônia, pastor Roberto, pastora Joseilda e tantos pastores. Deus nos escolheu para fazermos a diferença. Aleluia, glória a Deus. Deus nos escolheu, Deus nos provisionou, nos permitiu o preparo na igreja para o ministério que hoje nós exercemos. E mais importante do que qualquer outra atividade ou empresa dos homens, porque não se prende aos limites do espaço e do tempo, o ministério pastoral lida com valores eternos. Só abrindo parêntese, você acha que alguém que gera escândalo para as pessoas zombarem da igreja de Cristo, você acha que essa pessoa que faz um pequenino cair, Deus não vai praticar justiça na terra? Deus é justo juiz. Deus é justo juiz. Aquelas pessoas que aqui nós conduzimos a Jesus, ou que de repente houve uma contribuição para o crescimento do ministério, Deus sabe como retribuir a cada pastor que tem cheiro de ovelha.
Eu não imagino Jesus de Nazaré elitista. Eu não imagino Jesus de Nazaré arrogante e prepotente. Eu não imagino Jesus de Nazaré fazendo acepção de pessoas. Não, eu só venho para os ricos. Ou então eu só venho para os pobres. Não, ele veio para todos. Todos que precisam nascer de novo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito Jesus, para todo aquele que nele crer, não pereça, não seja destruído, mas tenha vida eterna. Aleluia. Então, existe uma responsabilidade muito grande. E realmente privilégio de ser pastor, de ser pastora, impõe responsabilidade. O ministério pastoral envolve enorme responsabilidade, porque diante de Deus que nos chamou em Jesus Cristo, diante da igreja que nós servimos, diante da sociedade que espera que sejamos exemplares, que sejamos exemplo de verdadeiros cristãos, diante da verdade do Evangelho de Jesus, não são as glórias do mundo, não é a riqueza material ou a notoriedade que nos fascinam, mas o cumprimento da nossa missão. É você que é pastor como eu, que tem cheiro de ovelha, entender que se um dia partirmos para a eternidade, o nosso nome está escrito no livro da vida, e fizemos tudo aquilo em prol do reino de Deus, tudo aquilo que podíamos fazer. Certa vez, eu fui para um congresso de um pastor em Belo Horizonte, pastor David Robertson, eu, pastor Zeca e Daniel, fomos de carro. E lá nesse congresso, nós íamos para um outro evento em Águas de Lindóia. E conhecemos o Júnior, um rapaz que foi adotado por uma família de Ouro Fino, interior de Minas. Ficamos amigos e lá em Águas de Lindóia, naquele outro congresso, eu sempre com o pastor Zeca gostei de viajar, descansar, mas aprender da palavra de Deus. Encontramos o Júnior e o Júnior disse para mim, meu marido: olha, meu pai está muito depressivo. Meu pai foi pastor, ele contou a história. O pai dele foi pastor de uma igreja tradicional, começou a namorar a mãe dele, e ao se casarem ele desistiu da vida pastoral, foi ser criador de gado. Era um grande agropecuarista, muito rico, porém não tinha certeza de salvação. E Júnior pediu que eu e meu esposo fôssemos com ele até Ouro Fino, que é na divisa de São Paulo e Minas Gerais. Chegando lá, uma mansão, a mãe dele muito fina, meio assim reticente, eu e o pastor Zeca da Assembleia de Deus. E aí ele chegou, o pai dele, e ficou curioso. E meu marido deu testemunho de vida dele, e eu também dei. E ali ele chegou e disse que apesar de tanta riqueza, tinha medo de ter fracassado. E eu cheguei para ele e disse: o senhor acha que existe uma coincidência de nós estarmos aqui na sua casa? Depois chegou a filha dele. Aí foi que soubemos que Júnior era um filho adotado, era o caçula, que era muito rebelde. E que aceitou a Jesus na Assembleia de Deus, lá de Ouro Fino, no interior de Minas. E deixou de usar droga, deixou de beber, de fazer farra. Mas mesmo assim, a família era de uma igreja tradicional e tinha preconceito com os pentecostais. No final, para encurtar, porque o relógio não é crente, e nessa live só podem ser 60 minutos, né, Rudy? Aí ele chegou e disse assim, ele voltou para Jesus, o pai dele, a irmã, o cunhado de Júnior, mas a mãe não. A mãe chegou e disse que ia ver, que ainda esperava que Deus iria tocá-la. Tudo bem. Mas a minha parte eu fiz. Estou com echarpe que o Coral Shekinah me deu de aniversário. E ele chegou para mim, meu marido, o pai de Júnior, e disse: engraçado, conheço tantos pastores estrangeiros, e Deus usou justamente um casal de pastores da Assembleia de Deus
para falar comigo. E eu cheguei para ele e disse: olha, Deus não faz acepção de pessoas. Será que nessa noite tem alguém que tem preconceito com algum assembleano? Não tenha não, Deus usa quem Ele quer, no momento certo. E Júnior ficou muito agradecido por ter ocorrido aquele Pentecostes na casa dele. Eu quero que você entenda uma coisa nessa noite. Todo pastor conduz as pessoas ao Salvador. Pastor, ele não é o centro. Jesus é o centro. O verdadeiro pastor, tá? O verdadeiro pastor, ele conduz as ovelhas a Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. Quando um pastor ora, não é para a ovelha idolatrar o pastor, porque a honra e o louvor e a glória precisam ser sempre dadas a Jesus. É Jesus quem cura, é Jesus quem liberta, é Jesus quem restaura. Para com essa idolatria gospel. Pensa uma coisa que Deus não gosta, é crente idólatra. Você precisa nascer de novo. Essa pandemia, essa quarentena que já passou de 40 dias, esse isolamento social está tratando a igreja de Cristo no Brasil e no mundo. Porque breve Jesus voltará, o relógio de Deus é Israel. A qualquer momento ouviremos o toque da trombeta e o arrebatamento é a realidade. Eu vi recentemente uma praga de gafanhotos na Índia. E a China já colocando os patos, já prevendo o avanço dessa invasão de gafanhotos. E nós sabemos que esses fenômenos na natureza é para despertar a igreja de Cristo. Você precisa entender que um verdadeiro pastor, ele transmite a mensagem da cruz. Aleluia. O dia do pastor é para que nos lembremos e reafirmemos as exigências do ministério da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é algo forte nos momentos de vendaval, nos momentos de deserto. Nos momentos de maior guerra que eu enfrentei com meu esposo à frente de uma igreja que começou do zero. Porque deixa eu dizer uma coisa a você. Quando alguém faz rebelião, não tem como existir avivamento. Deus não abençoa rebelde. Deus não abençoa filho rebelde. Deus não abençoa a esposa rebelde. Deus não abençoa funcionário rebelde, muito menos obreiro rebelde. E as pessoas acham que igreja inchada é igreja sendo abençoada. De jeito nenhum. Igreja não é local de entretenimento. Igreja séria prega céu e inferno, prega mudança de vida e prega que breve Jesus voltará. Aleluia. Você precisa entender que um pastor escolhido por Deus, um pastor vocacionado, ele ensina a ovelha a entender o que é santidade. Ser santo é ser separado. Sem santidade, ninguém pode chegar até Deus. Nós estamos vivendo num mundo que zomba da pureza. Nós vivemos num mundo que realmente não tem responsabilidade nos quesitos de moralidade. Pecado se tornou algo tão banal que nós que defendemos a família, que defendemos os valores cristãos, nós somos excluídos dos eventos sociais da família, nós somos criticados, nós somos perseguidos. Quantos pastores enfrentando calúnia nas redes sociais por um Facebook falso? Um filho de Belial que usa as redes sociais, inventa um Facebook falso
para destruir a imagem de um homem de Deus, de uma mulher de Deus. E o pior, tem pessoas que acreditam. O ministério pastoral requer relacionamentos saudáveis. Um relacionamento saudável com Deus, um relacionamento saudável com a família, um relacionamento saudável com as pessoas, um relacionamento saudável com as ovelhas, porque a excelência do nosso relacionamento glorifica o nome do Senhor, aleluia, e decisivamente contribui para a eficácia da nossa liderança pastoral. Eu costumo falar que relacionamentos do pastor com relações humanas redentivas. De repente você diz assim: pastora, eu não tenho capacidade, você acha que eu tenho? Certa vez, um pastor presidente de um ministério, há muitos anos atrás, foi na nossa casa tomar café conosco e explicou uma situação de um escândalo. E eu perguntei a ele o que ele tinha feito com aquela pessoa que destruiu a vida de 2 famílias. Ele disse que pagou a passagem para a pessoa ir para a casa dos familiares na Bahia. E naquele momento a minha carne ressuscitou e eu fiquei tão revoltada, porque era para ele ter denunciado a pessoa que destruiu a vida de 2 famílias. Era para ele ter ido entregar a pessoa na delegacia. E naquele momento eu fiquei tão impactada, tão revoltada, tão chateada. E Deus bradou no meu quarto e disse: Adélia, onde estão os advogados para fazer a minha obra? Onde estão os médicos para fazer a minha obra? Onde estão os engenheiros para pregarem a minha palavra? Muitas vezes, filha, quem faz a minha obra é o estelionatário, é o pedófilo, é o prostituto. Muitas vezes, quem faz um curso teológico não é um homem de bem, não é uma mulher de bem, mas alguém que já tem um péssimo caráter. E de repente está envolvido numa capa de religiosidade. E como Jesus falou, sepulcros caiados. Por dentro, pessoas podres. E quando Deus falou aquilo comigo, eu chorei. E eu falei com meu esposo: sabe o que eu quero dizer para você que tem preconceito com pastor? Tem pessoas boas e ruins em todas as categorias. Uma vez num jantar, só de crente, eu e meu esposo, na casa de um casal de amigos nossos. E a dona da casa disse: olha, eles são pastores da Assembleia de Deus. E uma mulher disse: todo pastor é ladrão, todo pastor é isso e aquilo. Eu falando, eu disse: é verdade, tem pessoas boas e ruins em todos os lugares. E vocês na Igreja Católica não combatem os padres pedófilos, não? E eu cheguei para aquela mulher casada e disse assim: quem mais parece com Maria? Quem está vestida de forma mais discreta? Sou eu ou você? Uma mulher casada, mas vestida como uma piriguete. Aí ela ficou vermelha com raiva. Eu disse: pois bem, muitas vezes nós evangélicas que somos convertidas em Cristo Jesus, temos uma postura de santidade e de reverência, porque Maria foi escolhida de uma geração de moças para levar em seu ventre o Salvador da humanidade. Quero convidar o pastor Sérgio para fazer essa oração por todos os pastores. E quero que você reflita: que papel você tem desenvolvido na sociedade? Pastor Sérgio, venha, por favor. O relógio não é crente. Faça essa oração aqui, em comemoração ao dia do pastor. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Meus amados, meus irmãos, eu quero te dar uma boa noite. E a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos. E eu convido a você que está em casa, juntos, a gente orar por esses homens de Deus, mulheres de Deus. Amém? Querido Deus, poderoso Deus, eterno Pai, pastor dos pastores,
eu em comunhão com os meus irmãos nesta hora, Senhor, pedimos a Ti, ó Deus, pela vida de cada homem e mulher de Deus, pastores, meu Pai, que estão vivendo esses momentos, dias difíceis, ó Pai, que o Senhor venha dar força, estratégia a esses homens de Deus, que o Senhor, meu Deus, venha nos dar, Senhor, como as maneiras, Pai, que devemos agir nesses momentos difíceis, ó Deus. Pai, nos fortalece, ó Deus, nesses dias difíceis, nesses dias, Senhor, que está tão nos afligindo, ó Pai. Deus, Tu és todo-poderoso, Tu és o pastor dos pastores, Senhor. Tu sabes de todas as coisas. Nós cremos, ó Deus, que debaixo do Teu poder, meu Pai, Tu, Senhor, está no controle de tudo, ó Deus. Eu com meus irmãos, Pai, clamamos a Ti, ó Deus, pela vida destes homens, dessas mulheres, pastores e pastoras, ó Senhor. Que o Senhor venha, meu Pai, nos dar, Senhor, ânimo, força, Pai, para suportar toda essa dificuldade, ó Deus. Senhor, meu Deus, nesta hora clamamos a Ti pelo Teu poder, meu Pai, pela Tua misericórdia nas nossas vidas, para que seja a vontade na vida dos Teus irmãos, dos meus irmãos, dos Teus filhos, ó Pai. Nós clamamos a Ti, ó Deus, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia, pela Tua força e o Teu poder sobre nós, para que possamos juntos, ó Deus, eu e os meus irmãos, conseguir vencer essa batalha. Assim eu te peço, Deus, no nome de Jesus. Já te agradeço, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Amém. Obrigada, pastor Sérgio. Sabe, irmãos, nós não sabemos se as igrejas serão reabertas no dia 22. Mas nós estamos tendo a oportunidade de, dentro da nossa casa, nós cultuarmos a Deus em espírito e em verdade. Não sei como você se encontra nessa noite. Talvez esteja sobrecarregado de preocupações, de tristeza, de melancolia. Escute, Deus é o teu Pai. E quando Deus é o nosso Pai, existe um propósito. Está vendo esse deserto que você está passando? É permissão de Deus para forjar o seu caráter. Está vendo esse processo de solidão, de dúvida? Tudo é permissão de Deus, porque a Bíblia diz que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Eu glorifico a Deus por ter colocado na nossa vida o nosso irmão Rude. Esqueci a empresa, meu irmão, porque a minha mente sobrecarregada. Quem tem nos ajudado a fazer essa live, Davi Lucena, diácono, pastor Sérgio, Cleonice, que está nessa noite, missionária Cleo. A alegria é saber que foi Deus quem nos escolheu para ajudar pessoas como você que está sofrendo. Então a Assembleia de Deus Atitude continua com as portas fechadas. Aí alguns pastores dizem, é falta de fé. Não, Jesus veio para cumprir a lei. E o governador do estado de Alagoas, ele instituiu que as igrejas devam esperar até ficar a fase laranja. Enquanto a fase laranja não chega, você e eu vamos continuar glorificando a Deus. E eu quero que você, nessa noite, seja uma pessoa agradecida. Pastor Zé 14 é um homem que eu decidi amar. Vamos fazer bodas de prata em nome de Jesus em março do ano que vem. E não esperávamos que um vírus, que esse coronavírus que surgiu lá na China, chegasse ao Brasil e proporcionasse tantas coisas ao mesmo tempo. Mas o nosso nome está escrito no livro da vida. Aleluia! Então seja uma pessoa agradecida ao Senhor, com muito ou com pouco, alegre ou de repente entristecido. Saiba que Deus é o teu Pai. Saiba que Jesus, Ele está sentado em seu alto e sublime trono, ao lado direito de Deus, entre querubins e serafins. E é esse Jesus que proporciona você de me assistir nessa live. Olha, o canal da Assembleia de Deus Atitude tem live às quartas, às sextas e aos domingos. Sempre às 19 horas, não é isso, Rude? Muito bem. Estamos aguardando a posição final aí, se vamos abrir as igrejas aqui em Alagoas ou não. Mas tudo é permissão de Deus. E você e eu estamos firmados na rocha que é Jesus Cristo. Não tem vendaval que tire você da posição de embaixador de Jesus Cristo, de embaixatriz de Jesus Cristo. Eu quero agradecer a Deus
por ser ministra do Evangelho. Deixa eu dar um testemunho. Tem quantos minutos ainda, meu irmão? Porque eu ainda quero ouvir um louvor da Cleo. 5 minutinhos? Ah, é muito tempo. Muitas vezes eu fui mal interpretada. Por exemplo, uma mulher casada que não usava aliança na mão esquerda. E eu sei que isso é que representa perante a sociedade. Quando alguém de longe vê você, sabe que você está casada. Só abrindo parênteses, quando o pastor Zeca precisou fazer uma cirurgia, ele me deu a aliança dele para ficar na minha mão e eu coloquei. E todo lugar que eu chegava, as pessoas se assustavam, porque eram 2 alianças da mesma mão. E uma coisa eu disse para o meu esposo, falei para ele: olha, eu estou entrando no Arthur Ramos com você e vou sair com você andando também aqui do Arthur Ramos. Nas 2 cirurgias foi isso que aconteceu. Então eu quero que a alegria do Senhor seja a tua força. Não é aquela alegria artificial que você precisa de alguma coisa para induzir você a ser alegre. Não. Você precisa, a partir de hoje, tomar uma atitude. Como assim, pastora Adélia? Está vendo essa pandemia? Seja a mãe que o seu filho precisa. Está vendo esse processo de isolamento social? Seja o filho que os seus pais precisam. Seja a filha que os seus pais precisam. Use as redes sociais para ajudar pessoas. Palavra de ânimo, de conforto, de carinho. Eu quero que você, nessa noite, seja agradecido a Deus por tudo que Ele tem feito e por tudo que Ele ainda vai fazer. Eu quero convidar minha amiga missionária Cleonice para louvar esse hino. E eu quero convidar você a tomar uma posição e a se opor a tudo que é negativo, a tudo que te coloca para baixo. Ore por nós, pastores. Nos ajude, orando, jejuando. Tenha discernimento. Saiba quem é pastor por vocação e quem é pastor por profissão. Porque pastor por profissão, ele tira toda a gordura da ovelha e não está nem aí. Mas por vocação, ele ajuda a ovelha a se reerguer. Então eu convido a minha irmã Cleo. Eu já vou impetrar a bênção apostólica. E nós estamos terminando mais essa live. Lembrando a você que precisa de oração. Meu WhatsApp é o 82 Alagoas 996440454 996440454. Eu vou impetrar a bênção apostólica. Cleo, ungida do Senhor. Bichinho do Caleb querendo me abraçar, mas não pode, né? Isolamento social. Que a alegria do Senhor seja a tua força. Amém? Querido Deus, muito obrigada, porque até que o Senhor tem nos ajudado. Abençoe a todos os pastores do Ministério ADA. Abençoe a todos aqueles que levam a palavra de Deus com lágrimas nos olhos, Senhor, te buscando pelas madrugadas, jejuando, clamando. Ó Deus, eu te peço que os teus anjos celestiais estejam acampados ao nosso redor, nos livrando de todo mal. Jesus, as pessoas que estão com o Covid-19 atingindo os seus pulmões, Deus, em nome de Jesus, faça um milagre nessa noite, Jesus, porque Tu és o médico dos médicos. Que o Senhor venha nos abençoar com toda sorte de bênçãos, amém. Levanta a tua mão direita que eu vou impetrar a bênção apostólica. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo sejam com todos. E você diz amém. Um forte abraço, uma semana abençoada. E quarta-feira às 7 da noite, no canal aqui da ADA, no YouTube, você terá o culto da vitória. E na sexta, culto de cura, em nome de Jesus. Missionária Cleonice, louva o Senhor. Aleluia. Só o Senhor pode sarar esta terra. E neste louvor vamos louvar, pedindo ao Senhor para que Ele venha curar. Confia tão somente no Senhor. Continua confiando nele. Aleluia. Aleluia. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar.
levas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser, e eu confio em ti, confio em ti. Creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti, e nada é impossível para o Senhor. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Declare nesta noite que nada é impossível para o Senhor. Entrega todos os teus propósitos nas mãos do Senhor. O Senhor tem preparado grandes coisas no meio dessa tribulação. Creia. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Vai declarando na tua casa neste momento. Entrega o teu coração ao Senhor neste momento e vai declarando na tua casa que nada é impossível. Aos teus olhos está tudo perdido, mas aos olhos do Senhor, e entregando tudo nas mãos dele, você verá o que ele poderá fazer na minha e na tua vida. Nós ainda vamos contar grandes testemunhos que o Senhor vai proporcionar nas nossas vidas. Creia, vá declarando, comece a cantar bem baixinho aí na sua casa. Nada é impossível para ti. Nada é impossível.
Jesus, eu preciso de Ti. A minha casa precisa de Ti. A minha família precisa de Ti. Os meus amigos precisam de Ti, ó Pai. Seja com cada um deles que estão assistindo esta live neste momento. E até os que não estão assistindo, Senhor. Vai de encontro a cada um deles para que venha se proporcionar a estar na Tua presença. Em nome de Jesus, eu já te agradeço. Amém.